Certamente, Claire, dono da casa Latreia, às vezes dá muita ênfase ao pedigree. Pensando assim, pode ser possível. O Papa pensou enquanto coçava a barba e assentiu. Bem, acho que tudo bem. Há um ditado que diz: nada arriscado, nada ganho. Então, Deus dono, o que você pode fazer especificamente? O que posso fazer? Em outras palavras, provavelmente significa chegar. Basicamente, quão forte é minha determinação. Vamos ver. O que me veio à mente foi o que pensei ontem. Esse plano, que foi naturalmente abatido. No entanto, é uma possibilidade. Eu poderia fazer algo como sequestrar a Miku-sama. Assim que ouviu essas palavras, Cliff gritou: o que diabos você está dizendo, Deus? Basicamente, estou dizendo que posso atacar os pontos vitais da facção anti-raça demoníaca. Se você fizer isso, vai destruir completamente a casa Latreia. Você está dizendo que vai destruir a sua própria casa. Virei-me lentamente para Cliff. Não tenho nada a ver com aquela casa. Desviei o olhar do penhasco silencioso. Oh, Papa tinha um sorriso no rosto. Claro, isso é apenas em termos do que estou disposto a fazer por Sua Eminência e, se ele quisesse, poderia reduzir uma cidade a cinzas ou transformar uma floresta em um deserto. Até onde você está disposto a? MT 112 pesetas espanholas. Coloquei todas as minhas cartas. No entanto, o Papa coçou a barba novamente. Pode parecer uma coisa boa demais para ele. Você pode pensar que é uma armadilha. Eu não me importo se você for cauteloso comigo. No mínimo, não tenho uma agenda oculta. Só estou pensando em salvar Zenith. Eu sou contra isso. Cliff gritou. De repente, não importa como você olhe para isso, sequestro é um crime. Vovô, se você intervir, a situação pode ser resolvida. Aspas. Deus, você também, porque você iria querer descer ao nível dele. Isso não é algo que você faria. Você não está se apressando demais. Apressando-me. Isso é certo. Estou farto da maneira de Claire fazer as coisas. Estou bravo com Claire Latreia. É um milagre que ele ainda não tenha recorrido à violência. Se não fosse Zenith, ele não ficaria tão furioso. Quando Eris foi ferido pelo Imperador do Norte ou Roxy quase foi morto pelo Deus da Morte, não fiquei furioso. Eles estavam determinados. Eles me seguiram por vontade própria e estavam determinados a tudo. Se eles acabassem morrendo, ele certamente choraria. Eu respeitaria sua vontade e lamentaria sua falta de força. Porém, atualmente a Zenith não tem essa determinação. Quando nos telefonaram por carta, levei-a sem que ela dissesse se queria ir ou não. MT 113 pesetas espanholas. Além disso, ela poderia se casar com um homem que não conhece e ser forçada a levar seus filhos. Se Zenith tivesse essa determinação e viesse aqui por sua própria vontade, a história seria diferente. Se ela luta, ela perde e acaba assim. Eu ainda poderia perdoá-lo. Embora eu diga, perdoe, eu só queria dizer, eu não ficaria furioso. Se chegasse a esse ponto, o sentimento de querer me matar entraria em meu coração. Algo diferente de raiva, miséria ou algum outro tipo de sentimento de impotência. Em vez de raiva, seria uma emoção muito mais amarga. Está bem, eu quero transmitir esses sentimentos a Claire. É sua culpa que a Miko foi sequestrada. Depois de ser culpado e mandado assumir a responsabilidade, transformando-a em uma Claire problemática e indefesa. Quero ver isso. Em suma, quero vingança. Eu sou desprezível, certo? Deus, não é tarde demais, você ainda pode falar sobre isso com eles.
Se você quiser, eu posso estar aí com você. Cliff Senpai. A casa de Latreia se ofereceu para ajudá-la a procurar sua mãe, certo? Isso não deveria ter sido por causa de sua mãe e irmãs. Não é possível que neste caso você esteja cometendo um erro. Compartilhar seus pensamentos com outras pessoas pode vir a um entendimento. Aspas. Ouvindo as palavras de Cliff, me move um pouco. No entanto, voltei imediatamente. Eu quero falar sobre isso se possível. No entanto, aquela velha nem escuta nada do que eu digo. MT 114 pesetas espanholas. Certamente, Claire, dono da casa Latreia, às vezes dá muita ênfase ao pedigree. Pensando assim, pode ser possível. O Papa pensou enquanto coçava a barba e assentiu. Bem, acho que tudo bem. Há um ditado que diz: nada arriscado, nada ganho. Então, Deus dono, o que você pode fazer especificamente? O que posso fazer? Em outras palavras, provavelmente significa chegar. Basicamente, quão forte é minha determinação. Vamos ver. O que me veio à mente foi o que pensei ontem. Esse plano, que foi naturalmente abatido. No entanto, é uma possibilidade. Eu poderia fazer algo como sequestrar a Miku-sama. Assim que ouviu essas palavras, Cliff gritou: o que diabos você está dizendo, Deus? Basicamente, estou dizendo que posso atacar os pontos vitais da facção anti-raça demoníaca. Se você fizer isso, vai destruir completamente a casa Latreia. Você está dizendo que vai destruir a sua própria casa. Virei-me lentamente para Cliff. Não tenho nada a ver com aquela casa. Desviei o olhar do penhasco silencioso. Oh, Papa tinha um sorriso no rosto. Claro, isso é apenas em termos do que estou disposto a fazer por Sua Eminência e, se ele quisesse, poderia reduzir uma cidade a cinzas ou transformar uma floresta em um deserto. Até onde você está disposto a? MT 112 pesetas espanholas. Coloquei todas as minhas cartas. No entanto, o Papa coçou a barba novamente. Pode parecer uma coisa boa demais para ele. Você pode pensar que é uma armadilha. Eu não me importo se você for cauteloso comigo. No mínimo, não tenho uma agenda oculta. Só estou pensando em salvar Zenith. Eu sou contra isso. Cliff gritou. De repente, não importa como você olhe para isso, sequestro é um crime. Vovô, se você intervir, a situação pode ser resolvida. Aspas. Deus, você também, porque você iria querer descer ao nível dele. Isso não é algo que você faria. Você não está se apressando demais. Apressando-me. Isso é certo. Estou farto da maneira de Claire fazer as coisas. Estou bravo com Claire Latreia. É um milagre que ele ainda não tenha recorrido à violência. Se não fosse Zenith, ele não ficaria tão furioso. Quando Eris foi ferido pelo Imperador do Norte ou Roxy quase foi morto pelo Deus da Morte, não fiquei furioso. Eles estavam determinados. Eles me seguiram por vontade própria e estavam determinados a tudo. Se eles acabassem morrendo, ele certamente choraria. Eu respeitaria sua vontade e lamentaria sua falta de força. Porém, atualmente a Zenith não tem essa determinação. Quando nos telefonaram por carta, levei-a sem que ela dissesse se queria ir ou não. MT 113 pesetas espanholas. Além disso, ela poderia se casar com um homem que não conhece e ser forçada a levar seus filhos. Se Zenith tivesse essa determinação e viesse aqui por sua própria vontade, a história seria diferente. Se ela luta, ela perde e acaba assim. Eu ainda poderia perdoá-lo. Embora eu diga, perdoe, eu só queria dizer, eu não ficaria furioso. Se chegasse a esse ponto,
o sentimento de querer me matar entraria em meu coração. Algo diferente de raiva, miséria ou algum outro tipo de sentimento de impotência. Em vez de raiva, seria uma emoção muito mais amarga. Está bem. Eu quero transmitir esses sentimentos a Claire. É sua culpa que a Miko foi sequestrada. Depois de ser culpado e mandado assumir a responsabilidade, transformando-a em uma Claire problemática e indefesa. Quero ver isso. Em suma, quero vingança. Eu sou desprezível, certo? Rudeus, não é tarde demais, você ainda pode falar sobre isso com eles. Se você quiser, eu posso estar aí com você. Cliff Senpai. A casa de Latreia se ofereceu para ajudá-la a procurar sua mãe, certo? Isso não deveria ter sido por causa de sua mãe e irmãs. Não é possível que neste caso você esteja cometendo um erro. Compartilhar seus pensamentos com outras pessoas pode vir a um entendimento. Aspas. Ouvindo as palavras de Cliff, me move um pouco. No entanto, voltei imediatamente. Eu quero falar sobre isso se possível. No entanto, aquela velha nem escuta nada do que eu digo. MT 114 pesetas espanholas. Não me sinto capaz de me reconciliar com aquela mulher. Nossas formas de pensar e conceitos de valores são muito diferentes. É quase como se nem falássemos a mesma língua. Aspas. Talvez você esteja certo. Porém, eu pensei sobre isso novamente depois de me acalmar um pouco. Esta é apenas uma diferença entre meu conceito de valores e o de Claire. Como disse Cliff, se começarmos tudo de novo com a presença de um terceiro, talvez possamos encontrar uma solução. O Papa, devido à sua posição, não é candidato. A mediação se transformará em uma troca de favores. Cliff também não é muito adequado. Sua posição ainda não tem muito peso neste país. Claire provavelmente não vai ouvir nada do que eu digo. No entanto, ainda há alguém com quem posso consultar. Alguém que provavelmente será ouvido por Claire e não pode trocar favores entre as facções. Antes do Papa, ele deveria ter consultado aquela pessoa primeiro. Vou tentar consultar Therese-san. Vossa Eminência, minhas mais profundas desculpas. Por favor, esqueça o assunto do sequestro. É provavelmente o melhor. O Papa disse isso e sorriu suavemente. Entre os cavaleiros da Ordem do Templo, ela tem uma maneira de pensar particularmente respeitável. Ela certamente vai lhe emprestar sua ajuda. Com as palavras do Papa, inclinei a cabeça e Cliff deu um suspiro de alívio. Segunda parte. No dia seguinte, fui ver Therese. MT 115 pesetas espanholas. No entanto, havia um pequeno problema. Ela é a líder dos guardas Miko. Ela é a líder do meio, da Ordem do Escudo do Templo. Ela normalmente está protegendo a Miko. Quanto àquela Miko, ela geralmente não faz nada. Como o Papa, a Miko normalmente permanece confinada ao centro da sede da igreja. Parece que ela saiu com frequência no passado, mas desde a tentativa de assassinato ela não deixou a sede, a menos que seja um assunto de negócios da igreja. No quartel-general sempre há vários cavaleiros do templo e usuários de exorcismo ou magia de barreira mágica, e a própria Miko tem um pouco menos de 10 pessoas como sua guarda pessoal. Está em uma posição extremamente segura. Encontrar Therese, que está sempre com aquela Miko, é bem difícil. As cartas não vão chegar até ela, e ela não vai sair, mesmo quando eu ligar para ela. Estou quase a ponto de desejar ter recebido a ajuda do Papa. Claro, não é como se o encontro fosse impossível. Segundo informações do Papa, ela não fica presa em seu quarto o ano todo. Uma vez a cada vários dias, por um curto período, você tem permissão para ir ao parque dentro
do local. É o tempo livre da Miko. Ela sai para o parque que está aberto a todos os crentes, olha para as árvores e flores. Tem conversas bobas com seus guardas e ouve brigas ocasionais. Para a Miko que leva um estilo de vida muito confinado, essa é a única coisa pela qual ansiar. Vou tentar ir lá conhecer Therese. Seja como for, esperar abertamente que eles saiam levantará suspeitas desnecessárias. MT 116 pesetas espanholas. Afinal, a Miko é VIP. Independentemente de eu ter negócios com Therese, se eu estiver pairando atrás dela, a ordem do templo naturalmente colocará os olhos em mim. Por isso, perambulo pelo parque quase todos os dias. Como se fosse natural, irei escoltar Cliff até o quartel-general, e como se fosse natural irei passar um tempo no parque. Minha razão superficial será que estou lá porque gosto de árvores saracu. Também vou levar uma tela comigo e fazer desenhos. As fotos não podem ser finalizadas em um dia, então se tornou uma desculpa para passar todos os dias. Ao mesmo tempo, Aisha e Gizu estão se movendo por conta própria. Aisha está procurando um prédio a toda velocidade. Gizu está procurando por Zenith enquanto seus funcionários observam os criados domésticos de Latreia. Claro que ainda não há resultados. Enquanto eu estava nisso, encontrei a Miko em seu dia de folga. Ah, Rudel-sama, você também veio hoje. Quando a Miko me viu, ela correu em minha direção. Você me prometeu, por favor, me fale sobre Eris. Como ela desejou, contei a ela sobre Eris. Eris teve muitos episódios interessantes, e a Miko me ouviu falar com uma expressão encantada. Seus guardas estavam vigilantes em minha direção. Seu trabalho é manter as pessoas suspeitas longe da Miko. Claro, não sou uma pessoa suspeita. Minha identidade como amigo de Cliff é conhecida e conheço Therese, a líder dos guardas. Depois de falar com a Miko, consultei Therese. MT 117 pesetas espanholas. Ele parece ter ouvido falar do rapto de Zenith. Ela me aconselhou seriamente. Não imagino minha mãe tão apressada, logo terei um dia de folga de qualquer maneira. Então aproveitarei para conversar com minha mãe. Não se preocupe, Zenith não vai se casar sem você sabendo. Aspas. Therese disse enquanto batia no peito, que é tão grande quanto o de Zenith. Quão confiável. No entanto, minha mãe se opôs fortemente a eu me juntar aos cavaleiros, então ela não vai ouvir nada do que eu digo. Aspas. Então o que devemos fazer? Posso falar com meu pai ou meu irmão? Há muitas pessoas que posso consultar. Verdadeiramente confiável. Terceira parte. Vários dias se passaram. Não encontramos Zenith ainda. De acordo com Gizu, nenhum dos criados mostrou movimentos suspeitos. Eles também não notaram nenhuma tentativa de contato com alguém de fora. Claro, não havia sinais de Zenith entrando ou saindo. Assim, Gizu avaliou que a probabilidade de Zenith estar dentro da mansão é alta. Temos um prédio para a companhia mercenária. É um antigo bar perto do distrito comercial. Atualmente Aisha está preparando alimentos e roupas para o novo braço da empresa. Estou preparando uma litografia de comunicação e um círculo de teletransporte de emergência no porão. MT 118 pesetas espanholas. O círculo de teletransporte é aquele que usa cristais mágicos e, como se conecta ao pergaminho que carrego comigo, só pode ser usado uma vez. Bem, provavelmente nunca o usarei. De qualquer forma, usando a litografia de comunicação, consultei imediatamente Orsted. Contei a Orsted o que havia acontecido e ele me deu algumas informações, bem como seus
Palpite sobre as intenções de Hitogami. Primeiro, sobre a Miko. Ela não tem nome e é simplesmente conhecida como Miko. Quando ela foi levada como uma Miko pela igreja, seu nome foi omitido. Desde então, ela tem sido tratada como uma pessoa importante em público e uma ferramenta em privado. O poder da Miko é ler memórias. Olhando nos olhos de alguém, ela pode ver suas memórias. Seu trabalho é interrogar. Ela é chamada durante interrogatórios e julgamentos dentro da igreja e examina as memórias do suspeito. Bispos e nobres que cometeram o que deve ter sido um crime perfeito podem ser condenados apenas por suas palavras. Ela é um poderoso detector de mentiras e seu poder é reconhecido pelo rei. Isso fortalece a facção do cardeal e enfraquece a do papa. No entanto, veja as memórias. Ela só pode ver luz, mas ainda estava esperançosa que talvez eu possa recuperar as memórias de Zenith. Segundo Orsted, seu poder só permite que ele os veja, então é impossível, mas se eu tiver uma chance, tentarei fazer você examinar Zenith. Porém, não parece que o poder da Miko possa ser usado por estrangeiros. MT 119 pesetas espanholas. A igreja, ou melhor, a facção do cardeal tem o monopólio de seu poder, portanto, é necessária permissão para usá-lo. Mesmo para a família real ou o papa, sem a permissão do cardeal eles não podem receber sua ajuda. Só porque me dou bem com ela, não significa que posso pedir a ela para vir comigo à residência Latreia e expor a falsidade de Claire. A propósito, sobre esta poderosa Miko, parece estar destinado a ter uma vida extremamente curta. Parece que não importa o ciclo, normalmente ela morre por volta dos 10 anos, nunca chegando aos 30. Se você considerar seu destino ou poder, sua probabilidade de ser um apóstolo de Hitogami é próxima de 0, de acordo com Orsted. Agora, quanto à casa Latreia. Existem atualmente 4 pessoas da família Latreia que atingiram a idade adulta, excluindo Zenith, o atual chefe da família, o Conde Carlyle Latreia. Sua esposa, Condessa Claire Latreia. O filho mais velho, Cavaleiro do Templo Edgar Latreia. A terceira filha, a Cavaleira do Templo Therese Latreia. A filha mais velha, Anise, casou-se com a família do Marquês Birnicrante. A casa do Marquês Birnicrante fica a cerca de um dia a oeste de Milichion. Portanto, ela não está atualmente em Milichion. O mesmo vale para o filho mais velho, Edgar. Como líder de pelotão na Ordem do Templo, ele parece ter se mudado para a mesma cidade de Anis. O chefe da família, Carlyle, é comandante de batalhão na Ordem do Templo. É uma posição bastante movimentada, por isso ele costuma ficar na pensão da Ordem durante o trabalho, voltando para casa apenas uma vez a cada 10 dias. MT 120 pesetas espanholas. Como descobri outro dia, Therese costuma ficar no QG como guarda da Miko. Ela basicamente nem volta para casa nas férias. Em outras palavras, Claire essencialmente cuida dos negócios da mansão sozinha. Também perguntei a Orsted sobre Claire. Claire Latreia, filha mais velha da família Latreia, teimosa desde o momento em que nasceu, sua casa a criou para torná-la uma pessoa rigorosa consigo mesma e com os outros. Uma vez que ele decide algo, ele nunca cede e mantém a mesma opinião até o dia de sua morte. Seu marido Carlyle se casou com a família. Ele tem um filho e 3 filhas. Pelo que Orsted sabe, ela não deixou seu nome na história e ela não tem grandes conquistas. Ela é apenas um nobre normal que pode ser encontrado em qualquer lugar. Ele gosta de pessoas justas e íntegras e odeia crimes. Orsted também julgou que não seria alguém capaz de abduzir à força
Além disso, ele me deu detalhes sobre a luta pelo poder na Igreja de Miles. Como você já sabia, a Igreja de Miles está dividida em facção do Papa e facção do Cardeal. Eles se dividiram há cerca de 300 anos. Até então, a Igreja de Miles seguia a Escritura dizendo que todos os demônios devem ser destruídos, e rejeitava a raça dos demônios. No entanto, quando um sacerdote leu a Escritura que dizia todas as raças são iguais sob Miles, ele disse: então a raça dos demônios é igual. E isso causou uma divisão no clero. Desde então, a aceitação da raça do demônio e a expulsão da facção da raça do demônio tem estado continuamente em conflito. Atualmente, é mais ou menos assim. A facção do Papa, facção de aceitação da raça demoníaca. Atualmente é a maior facção. O avô de Cliff é o Papa. MT 121 pesetas espanholas. A maioria da população do Reino de Miles e da Ordem da Instrução pertence a esta facção. A facção do Papa, a facção de aceitação. A facção do Cardeal, a facção Baniche de Manreis. A facção a qual o amigo pertence. A Casa Latreia e a maioria das outras antigas famílias nobres junto com a Ordem do Templo pertencem a esta facção. A realeza e a ordem da igreja são neutras. Até 50 anos atrás, a facção de expulsão estava no controle, as raças não humanas em Milichion eram fortemente oprimidas e havia muitas lutas com os habitantes da Grande Floresta. No entanto, após terminar os conflitos crescentes com a raça besta, a influência da facção de aceitação aumentou. Pelos próximos 30 anos, a facção Accept estava no controle completo, mas então Amico nasceu e deu seu apoio à facção Expulsion. O arcebispo que fazia parte da facção de expulsão foi promovido a cardeal, fazendo com que a facção de expulsão se levantasse novamente. Isso resume tudo. Por último, sobre o envolvimento de Hitogami. Pelo que Orsted disse, não parece haver ninguém importante em Miles atualmente. Não importa o quanto o reino de Miles caia, eles não se juntaram à raça demoníaca. Quando Laplace começar a guerra, tanto para Hitogami quanto para Orsted, não importa qual facção vença. Mas a situação mais ideal para mim é se Cliff se tornar papa. Existe a possibilidade de Hitogami agir para evitar isso. No entanto, mesmo considerando o desenvolvimento recente, é estranho. Não consigo ver o significado do sequestro de Zenith. Honestamente, parece bom considerar que o envolvimento de Hitogami é mínimo. MT 122 pesetas espanholas. Se você não tem certeza sobre alguém, mate-o, isso pode frustrar as previsões de Hitogami. É o que Orsted sempre diz. Desta vez, estou começando a ter a sensação de que realmente devo fazer isso. Até agora, é tudo o que temos. Você provavelmente deve ter reunido essa grande quantidade de informações de antemão. Bem, essa visita a Miles foi bastante abrupta, e eu estava otimista de que ele chegaria, me cumprimentaria e partiria em breve. Quando eu for para o reino do Rei Dragão, irei me preparar melhor. Quarta parte. Vários dias se passaram. Therese chegou com boas notícias. Minha mãe confessou implicitamente ter abduzido Zenith. Therese aproveitou um de seus poucos dias de férias para se reunir com Claire. Quando questionada, parece que ela admitiu indiretamente ter usado seus subordinados para enganar Gizo e sequestrar Zenith. Portanto, ele está segurando Zenith em algum lugar. No entanto, como era de se esperar, a mãe parecia um pouco distraída, é como se ela estivesse escondendo algo, ou estivesse hesitando. Não acho que ela esteja pensando seriamente em se casar com Zenith, mas entendo, então onde ela está trancada? Desculpe, eu não consegui tirar isso dela.
A expressão de Therese tornou-se sombria. Ele tentou fazer Claire revelar a localização de Zenith, mas falhou. Depois disso, ele tentou persuadir Claire a me devolver a Zenith. MT 123 pesetas espanholas. Não tenho certeza da condição atual de Zenith, mas tenho certeza de que ele não será capaz de encontrar facilmente um parceiro de casamento para uma viúva com deficiência mental. Algo como: tenho certeza de que você não reconhece Rudels, mas ele está atualmente em uma posição em que pode imediatamente conseguir uma audiência com o Papa. Você precisa interagir com ele mais a sério. Algo como: essa pessoa disse que vai cuidar de Zenith até que ele morra, então não estaria tudo bem se você confessasse isso a ele. No entanto, Claire deu uma resposta sem sentido e evitou o assunto. Ela acabou levantando a questão para me perguntar quando eu finalmente vou me casar. Desculpe, quando ela disse que sempre vira briga. Giso disse que após o sequestro não houve movimentos suspeitos. Claire estava agindo como se estivesse escondendo algo, ou duvidando. Segundo as informações de Orsted, ela não é o tipo de pessoa capaz de sequestrar alguém. Pode haver algo mais acontecendo. Afinal, mesmo que algo esteja acontecendo, não tenho obrigação de levar isso em consideração. Afinal, ele não levou em consideração minhas circunstâncias. Ela estava me levando de ânimo leve. Bem, a família Latreia nem mesmo foi capaz de arranjar um casamento para mim, então tenho certeza que eles não serão capazes de encontrar um rapidamente para Zenith. Ah, isso mesmo, é definitivamente o caso. Eu realmente não entendo a lógica disso, mas se Therese diz, então é verdade. MT 124 pesetas espanholas. De qualquer forma, a mãe só está sendo teimosa. Da próxima vez vou tentar outra abordagem. Já falei com meu pai, e chamei meu irmão e minha irmã. Mesmo que ele se comporte assim, a mãe respeita a opinião dos homens. Se meu pai ou irmão falar com ele, ele definitivamente vai ouvir. Você cuidou de tudo. Não posso agradecer o suficiente. Você não tem que me agradecer, a mãe está errada. Afinal, Therese está lidando muito bem com as coisas. A ponto de me perguntar por que ela é tão devotada. Embora só nos tenhamos encontrado uma ou duas vezes. Therese, você terminou sua conversa. Quando a conversa parou, a Miko se aproximou. Sim, Miko-sama, minhas mais humildes desculpas por dedicar um tempo para assuntos pessoais durante o trabalho. Ok, ele é o marido de Eri-sama, favores devem ser pagos, Mili-sama sempre cuida de nós, afinal. Vejo que Therese está trabalhando tanto para me ajudar também é por causa de Eris. Tenho a sensação de que esta é a primeira vez que alguém é grato por algo que Eris fez. Tudo bem, quando as crianças ficarem um pouco mais velhas, estarei de volta com a Eris. Miko-sama, está quase na hora. Vamos voltar para o seu quarto. Rudels dono, obrigado como sempre. Recentemente, os fãs da Miko se tornaram tolerantes comigo. Certamente, no começo, como eu tinha ligações com alguém da facção do Papa, os guardas tentaram me atacar várias vezes, mas recentemente não me provocaram. MT 125 pesetas espanholas. Eles ainda estão vigilantes, mas como sou mais ou menos neutro no que diz respeito à luta pelo poder, eles pensam em mim como uma pessoa segura para se associar. Não, também tenho feito o meu melhor. Eu nunca demonstrei intenção de machucar a Miko, não tenho me humilhado estranhamente na frente da Miko e sempre tento entreter a Miko com histórias engraçadas. A Miko está sempre de bom humor quando está comigo. Parece que, depois de voltar para o quarto,
ela está ansiosa para minha próxima visita. É o resultado de meus esforços. Além disso, há também o fato de Teresa, que é a comandante da guarda, me tratar cordialmente. Quando o comandante não está vigilante, parece bobo estar em guarda. Honestamente, gostaria que eles estivessem mais em guarda. Como estão agora, sequestrar amigo seria muito simples. No entanto, há uma chance de que os esforços de Therese se revelem infrutíferos e Zenith pode não retornar. Se eu sentir que minhas costas estão contra a parede e não há mais nada que eu possa fazer, eu farei. Seja sequestrando o amigo ou invadindo a casa da Latreia, farei o que for preciso. Minha prioridade número 1 é Zenith. Se eu não a resgatar, não poderei enfrentar Paul ou Lilia, que deixei no comando de Sylph. Com base nisso, evito contato visual com o amigo. Não sei até que ponto sua habilidade de ler memórias permitirá que você leia os pensamentos de alguém. Se nossos olhos se encontrarem, ela não terá certeza se eu não vou recorrer ao sequestro dela. Se necessário. No entanto, não quero correr nenhum risco. MT 126 pesetas espanholas. Em qualquer caso, vou me certificar de não fazer contato visual com ela. Acho que nenhum dos guardas percebeu que estou evitando contato visual. Mesmo que o façam, o quartel-general parece estar cheio de pessoas evitando contato visual com o amigo. Qualquer um acharia desagradável ter suas memórias lidas. Ninguém deve achar estranho evitar o contato visual com ela. Sequestrá-la seria fácil. Tudo o que ela teria que fazer seria esconder um pergaminho com um círculo de teletransporte no chão sob a cadeira em que ela está sempre sentada. Para realizar o sequestro, eu só preciso canalizar o poder mágico para o círculo mágico atrás das costas do guarda. Quando o amigo desaparecer diante de meus olhos, certamente estarei sob suspeita. No entanto, eles não serão capazes de provar isso. A tinta desapareceria, deixando apenas o papel. Exceto em casos raros, ninguém notaria que usei um círculo de teletransporte. O círculo de teletransporte está conectado à filial da empresa mercenária. Essa área está cheia de alimentos e roupas para estabelecer a companhia mercenária. Aisha cuidará da Miko enquanto ela conduz as negociações. No entanto, gostaria de evitar isso, se possível. Isso seria imperdoável para Therese, que está encarregada de cuidar da Miko. Ela realmente me tratou com gentileza. Ela está indignada com os métodos de Claire. Para ajudar na persuasão, ele contata os seus irmãos que estão longe de Milichion. Embora eu ainda não saiba o que Lord Carlyle pensara. Em qualquer caso, Therese está tentando seriamente persuadir Claire. MT 127 pesetas espanholas. Não quero me aproveitar dela para fazer o sequestro. Therese-san, se você tiver tempo, por favor, me apresente a Lord Carlyle, e minha tia e tio. Eu não vou apenas dar-lhe meus cumprimentos, mas também vou pedir sua ajuda. Claro. Porém, mesmo com isso, se necessário, agirei por conta própria. Mesmo que seja desonroso, quero manter as promessas que fiz a Paul e Lilia. Mas se eu for a esse extremo, gostaria de romper meus laços com Therese de antemão. Quando tiver certeza de que Therese não será capaz de persuadi-la, gostaria pelo menos de não usar truques covardes e acertar os guardas pela frente para sequestrar amigo. É o oposto do que preparei para mim. Em vez de Zenith ter um filho tão magnífico, porque eles não podem tentar encontrar uma companheira para mim, asterisco suspiro asterisco. Therese estava resmungando enquanto se afastava, eu inclinei minha cabeça novamente. Eu realmente não sou tão bom. Quinta parte. Vários dias se passaram. Já se passaram 14, talvez 15 dias desde que vim para este país.
Jisoo e Aisha, que se juntou depois de procurar e garantir uma nova base, receberam novas informações. Ontem, alguém de uma loja de roupas veio e saiu da casa de Latreia. Quando Aisha e seus assistentes a capturaram, souberam que ela havia recebido uma encomenda para fazer um vestido de noiva e tirou as medidas de uma mulher da casa de Latreia. Como a mulher foi descrita como tendo passado um pouco da juventude e um olhar vago. Ela é definitivamente Zenith. MT 128 pesetas espanholas. Além disso, Claire parece ter feito seu mordomo secretamente sair ontem para contatar alguém na igreja. Dado o curso dos acontecimentos, presumo que você encontrou um cônjuge. Nesse caso, estamos quase sem tempo. No entanto, não devemos nos apressar. Atualmente, o filho mais velho e a filha da casa da Latreia estão se dirigindo para cá depois de receber o telefonema de Therese. Pelo conteúdo da carta que receberam antes, eles vão dizer a Claire: não importa como você olhe para as coisas, não há como casar com uma filha que nem fala. Ainda não conheci Lord Carlyle. Como comandante de batalhão, tenho certeza de que está muito ocupado. Mas de acordo com Therese, ele não é o tipo de pessoa que permitiria as ações atuais de Claire. Aisha também lembrou que o chefe da família me tratou com bondade. Não sei o que você vai dizer sobre esse caso, mas gostaria de ouvir de você em breve. Se toda a família, incluindo o líder, se opõe, Claire não pode simplesmente fazer o que ela quer. Embora ela comande a casa, ela não é a líder. Mesmo se você tentar fazer algo, é só uma questão de tempo. Você poderia chamá-lo de cheque-mate. Não posso agradecer a Therese o suficiente, que rapidamente mudou a situação. Mesmo que isso não funcione, eu já sei o paradeiro de Zenith e entendo o potencial de combate da mansão. Se eu visitar Therese com antecedência, posso fazer um esboço da mansão e adivinhar onde Zenith está sendo mantida. Claro, se o chefe da família é um aliado, não terei que chegar ao extremo de recorrer a uma invasão. MT 129 pesetas espanholas. Vou usar um pouco de força para encontrar Zenith e censurar Claire. Nesse caso, terminará como um simples problema entre mim e a casa da Latreia. Ok. De alguma forma, parece que podemos acabar com isso simplesmente como um problema entre mim e a casa. Sem causar problemas para Cliff ou o Papa, podemos usar toda a família Latreia e Claire como intermediários. Houve reviravoltas, mas parece que isso vai acabar da maneira ideal. Sim, ainda bem que ele não destruiu aquele lugar, afinal. Se eu consultar adequadamente as pessoas ao meu redor e remover obstáculos, não haverá problema algum. Não há necessidade de sequestrar a Miko. Naquela época, eu não estava pensando nas coisas com calma. Se você tentar terminar tudo de uma vez, algo horrível pode acontecer. Resolvendo tudo passo a passo. Ao fazer isso, você pode encurralar o vilão com sucesso. Não posso me vingar, mas ela não conseguirá continuar. Aspas. Enquanto pensava nessas coisas, fui até o pátio da sede. Durante esses 14, 15 dias, todas as flores das árvores Sarako caíram. No entanto, na minha pintura, eles estão em plena floração. Vamos deixar as pétalas de rosa caírem hoje também. Esta pintura também será concluída em breve. Até eu acho um desenho horrível. No início, os amigos da Miko me provocaram até ficarem satisfeitos. MT 130 pesetas espanholas. No entanto, quando adicionei a Miko usando um vestido branco de uma peça, elas mudaram de opinião em um instante. Foi uma tempestade de elogios. Eles são caras muito simples. A Miko também disse que gostaria de ter o quadro quando terminar.
Se você gosta dos meus desenhos, pode ter quantos quiser. A propósito, também estou pensando em fazer secretamente uma figura para mostrar a vocês. Venha para pensar sobre isso, mesmo sem enfraquecer o poder de luta da facção de expulsão da raça demoníaca para aumentar a influência da facção do Papa, se Amico usar sua autoridade para dizer, eu aprovo a venda dessas figuras, provavelmente irá seja o suficiente. A princípio não venderei bonecos da raça demoníaca, mas se vendesse cada vez mais bonecos. E depois fizesse um da corrida demoníaca como parte da série. Não, ainda é impossível. Amico não parece ter tanta autoridade. Aspas. De repente, senti que algo estava errado na entrada. Posso sentir a presença de pessoas. Aspas. Eles chegaram. Normalmente, pouco tempo depois de eu entrar no parque, vários guardas entram no jardim, patrulham, e só então Amico surge. Normalmente ninguém está lá neste momento, eu me pergunto se eles começaram a patrulha mais cedo. Ou talvez seja sobre outra pessoa. Eu dei um passo para o jardim. As árvores saracu são completamente desprovidas de flores. Coloquei meu cavalete e tela sob eles. Não consigo ver nenhuma silhueta. MT 131 pesetas espanholas. Achei ter sentido sua presença, mas acho que foi minha imaginação. Agora que penso nisso, não é como se eu tivesse um olho como o de Ruigerde. Neste lugar, há algo de que não me lembro. No topo do cavalete. No topo do cavalete há uma vela acesa. Parado ali, há uma única vela. A chama dança lentamente à luz do sol. Agora que olho mais de perto, posso ver pegadas no canteiro de flores. Um conjunto de pegadas. Eles conduzem ao outro lado do saracu. Alguém parece estar se escondendo atrás de seu tronco. Aspas. Therese-san, enquanto ligava, abriu o olho mágico. Sem resposta. Algo está mal. Tem alguém aí. À medida que falo em voz mais alta, canalizo mana para a armadura mágica. Eu me preparo para a batalha. Enquanto distribuo minha atenção para tudo ao meu redor, eu me aproximo da árvore saracu. Se eles não saírem, tudo bem. Contanto que eu mantenha distância, vou atacar com magia assim que chegar a um ponto cego. Para não danificar a árvore que Amico tanto gosta. Vou usar a magia do vento. A vitória é para quem ataca primeiro. MT 132 pesetas espanholas. O mana que estou derramando na minha mão direita está se dispersando. Algo está errado. Quando percebi que já era tarde demais. Dando um grande passo para trás, bati contra uma parede atrás de mim. Olhando para trás, não vejo nada. Não, existe uma parede invisível. Aspas. Ponto de exclamação. Aspas. Eu imediatamente me levanto. Lá, escondido na luz do sol da manhã, está um círculo mágico que brilha fracamente com uma luz azul pálida. Aspas. Uma barreira, é um círculo mágico de barreira que me lembro de ter visto antes. Uma parede invisível o obstrui quando você tenta deixar a área isolada pelo círculo mágico. Quando você tenta usar magia dentro dos limites do círculo mágico, ela se dispersa. É uma barreira de posto de rei, Rudelskum. Uma voz foi ouvida atrás da árvore. Emergindo lentamente da sombra da árvore surge uma mulher vestida com uma armadura azul. Um rosto que lembra Zenith está escondido atrás de um capacete. Ela não está sozinha. Homens com armadura surgem das sombras de outras árvores. Eles são os otakus, que se reúnem em torno da princesa Otaku, também conhecida como Ordem do Templo. Ou então eu acho, mas seus rostos estão cobertos por capacetes de formatos estranhos.
MT 133 pesetas espanholas. Sinto muito, mas recebemos informações de que você estava tentando sequestrar a Miku-sama. Estou impressionado. Os cavaleiros cercavam a barreira. A única que não se aproximou, Therese, falou bem na minha frente. Portanto, vamos agora começar a Inquisição. Os homens usando capacetes enterraram suas espadas no chão, com a bainha e tudo. Um som estranho ecoou nos arredores. MT 134 pesetas espanholas.